Boa noite, estudantes do curso técnico em segurança do trabalho. Pessoal, estou passando aqui hoje a aula da disciplina de segurança do trabalho na indústria da construção, aula de número 4, tá? Acompanhe na tela aqui, por favor. Então tá aqui, a gente continua estudando a NR18, que fala de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção ou construção civil, né? Tá aqui meu nome, meu telefone, meu e-mail. Fiquem à vontade. Eu tive que resumir um pouco, gente, essa aula, senão estava dando em média aqui 1 hora e 20 de gravação, né? Então é muita coisa. Então eu ocultei alguns slides, algumas telas aqui, mas eu acredito que o entendimento da aula aqui vai ser tranquilo, apesar do nosso tema, né? O tema da nossa aula aqui é instalações elétricas. A gente está estudando o item 18.6. Então, durante a aula, a gente vai ler a redação do item 18.6, ou seja, os subitens, né? 18.6.1, 18.6.2 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. O que fala a primeira tela aqui para a gente? A execução das instalações elétricas temporárias e definitivas devem atender ao disposto da NR10. A NR10, o título dela é Segurança, Instalações e Serviços de Eletricidade. Vamos entender aqui, gente. A instalação temporária, não podemos confundir temporário com precário, tá? Temporário é aquela instalação que eu monto só durante a fase de obra, durante a fase ali de canteiro, de frente de trabalho. E para executar, né, para instalar, para criar, elaborar essas instalações, tem que ter um projeto, tem que ter um planejamento e tem que atender NR10. Para trabalhar, todo mundo tem que ter treinamento e outras situações similares. Agora, a definitiva é quando eu termino a minha fase de obra. Aí vamos criar as instalações definitivas daquele canteiro. Então, independente se ela é temporária ou definitiva, tem que atender a NR10. O trabalhador tem que ser treinado com a carga horária mínima de 40 horas. Aí tem critérios, você vai trabalhar com rede energizada, se não vai trabalhar com rede energizada, enfim. Tem vários critérios de segurança. O item 18.6.2 fala o seguinte: as instalações elétricas temporárias devem ser executadas e mantidas conforme projeto elétrico, elaborado por profissional legalmente habilitado. Quem é o profissional legalmente habilitado, gente? Engenheiro eletricista, ou seja, um engenheiro com graduação pertinente a essa matéria. Os serviços em instalações elétricas devem ser realizados por trabalhadores autorizados, conforme a NR10. Tem que ser treinado. Existe o NR10, que a gente chama de básico, né? 40 horas. E existe um curso específico na NR10 que é o CEP, é o Sistema Elétrico de Potência. Como aqui a gente está falando de canteiros de obra e frente de trabalho, eu não vou aprofundar no CEP, tá? Mas é um sistema de transmissão de energia elétrica, né? Ou distribuição e transmissão, que é feito através da elevação da potência de energia elétrica. Um detalhe, uma dica bacana que eu já vou adiantar para vocês, é que para entender eletricidade, nós vamos, gente, aqui entender no mínimo as grandezas e as unidades de medida que envolve elétrica. Então, exemplo, a tensão, que é expressa em volts. Um exemplo, a corrente elétrica, que é expressa em amperes. A resistência, que é expressa em ohms. Então, entender isso, gente, é de suma importância, tá? Suma importância. A princípio, agora, durante agora eu não vou poder detalhar em função do tempo da gravação, mas espero que na gravação, na aula presencial, a gente tenha tempo de discutir um pouco. Bom, aí vamos lá. Continuando aqui, o subitem, né, 18.6.4 fala assim: é proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis pelos trabalhadores não autorizados em instalações e equipamentos elétricos. O que é parte viva exposta? É a parte do fio aqui que está descascado, ó. Que o fio aqui, a proteção, a capa do fio aqui ou do cabo,
É justamente para não ter choque elétrico. Então, quando fala parte viva exposta, essa parte aqui ela está viva e ela está exposta. O trabalhador ele não pode ter exposição a esse tipo de risco aqui. Os condutores elétricos devem, 2 pontos, vamos lá. Condutores elétricos são os cabos, tá? Cabos e fios. Ou pode ser barramentos também, eu vou comentar quando falar de quadro de distribuição. Então, ó, a linha A, ser dispostos de maneira a não obstruir a circulação de pessoas e materiais. Percebam aqui na figura, na imagem, que isso aqui é uma proteção desse cabeamento elétrico para que eu consiga passar. Aqui pessoas conseguem passar, veículos, veículos, né, e equipamentos diversos. Ó. Uma proteção bacana. Isso tem que ser levado em consideração porque o cabeamento elétrico hoje é bem complicado, tá? Bem complicado. Você não sabe se você passa por baixo, passa por cima, no canteiro de obra, dependendo da forma, fica muito bagunçado. Então, ter esses dispositivos aqui para esconder os fios, os cabos, né, para enclausurar, faz muita diferença. A linha B, os condutores também devem estar protegidos contra impactos mecânicos, umidade ou agentes capazes de danificar a sua isolação. Um exemplo de proteção aqui é o famoso eletroduto. Esse eletroduto industrial, eletroduto rígido, tá vendo? Isso aqui é uma proteção, é um enclausuramento dos condutores elétricos. Impacto mecânico, exemplo, choque, colisão, é uma ferramenta, de repente você bate uma ferramenta, o cabo de uma ferramenta, numa estrutura, se o cabo tiver sem proteção, pode gerar problema. Aqui não, ó. Aqui está protegido, tá? Os condutores devem possuir isolação em conformidade com normas técnicas. Aí tem uma NBR, tem as normas técnicas, né? Que estabelece critérios de segurança para fio. Esse é o fio rígido e esse aqui é o cabo flexível, tá? Então tem fio, que é condutor elétrico, e tem um cabo também, que é condutor elétrico. Esses cabos ou fios, eles têm que possuir dupla isolação, que é este exemplo aqui, ó, 2 condutores isolados, ou ele tem que ser reforçado com a proteção. Nesse caso, quando destinado à alimentação de máquina, equipamentos ou ferramentas eletroportáteis, tá, gente? Importantíssimo aqui. Aqui é uma tripla isolação, né? Aqui é uma dupla isolação. As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de proteção e devem ser submetidas às inspeções e medições elétricas periódicas. Vamos lá, gente. Observem essa malha aqui. Essa malha ela vai vir aqui no solo aqui é uma haste. Aqui na figura aqui, nas linhas verdes aqui, vocês vão perceber que aqui é a minha instalação elétrica, né? Que alimenta a casa aqui, ó. E aqui vem essa haste no solo. Essa haste no solo representa o aterramento elétrico. Claro que não é só vir aqui e colocar essa haste no solo. Tem um aparelho, tem um multímetro, na qual o eletricista utiliza para fazer avaliações quantitativas aqui, ó. E aí, para garantir o aterramento elétrico, tem um projeto elaborado pelo engenheiro e o serviço vai ser executado por um técnico, por um qualificado em elétrica, tá? Então, essas medições elétricas periódicas é pegar um aparelho chamado multímetro e medir aqui tensão, corrente e outras situações. Medir as grandezas básicas de elétrica, tá? Tensão, corrente, que são as principais, né? Bom, é obrigatória a utilização de dispositivo diferencial residual. É o famoso DR, como medida adicional nas instalações elétricas e situações previstas em normas técnicas. Vamos lá. Na verdade, existem 2 tipos de DR, tá, gente? Existe o IDR, que é o interruptor diferencial residual, e existe o DDR, que é um disjuntor diferencial residual. Então, para a gente entender o DR aqui, a gente precisa entender a diferença de disjuntor e interruptor. E olhando fisicamente olhando, é uma condição quase que impossível de um leigo, principalmente um profissional que não é da área elétrica, detectar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte:
esse dispositivo de segurança aqui, se ele for um DR, ele vai ser um interruptor que vai desarmar, né? Ele vai desarmar em condições em que o dispositivo entender que tem falha sobre aquecimento, que tem de repente uma sobrecarga no circuito elétrico ali, ele vai desarmar. O disjuntor diferencial residual, ele vai desarmar, exemplo, a mesma corrente que sai, a mesma corrente que tem que voltar. Se eu for entrar nisso aqui, vai ficar difícil de entender. Ele vai desarmar em situações de anomalias elétricas. Ficou top agora, tá? Então assim, ele vai cair a chave, quer dizer que vai desligar tudo por medida de segurança, tá? Com relação a quadros de distribuição, vamos lá, não, então pode confundir quadro de distribuição, gente, com quadro de comando. Existe quadro de comando de máquina, de equipamento, e existe quadro de distribuição. Estou falando desses quadros aqui, ó. Eles devem ser dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que o constituem. Bom, gente, os componentes que vem aqui são disjuntores, interruptores, DPS, barramentos. Então, quando fala dimensionado, deve ser medido, projetado. Esses quadros, eles devem ser constituídos de material resistente a calor. Então, repare que aqui não é madeira, não é plástico, é o material que resiste a calor. O calor ele é gerado de quê? Dos componentes elétricos. Os quadros, eles não podem ter partes vivas. Na verdade, não pode ter parte viva inacessível, né, e protegida aos trabalhadores não autorizados. Então, as partes vivas aqui, talvez me expressei errado, as partes vivas, né, os fios descascados aqui, eles não podem ficar expostos. Eles devem estar protegidos no quadro de distribuição. Esses quadros não podem ficar obstruídos, ou seja, não pode ficar atrás de escada, atrás de máquina, de equipamento, atrás de um motor. Eles não podem, eles devem estar acessíveis, até mesmo em situações de emergência, para mim vir aqui e desligar essa chave geral. Esses quadros devem ser instalados com espaço suficiente para a realização dos serviços de operação. Como assim? O eletricista chega aqui e vai dar uma manutenção. Tem que ter espaço aqui, ó, de um disjuntor do outro, de um interruptor para o outro. Tem que ter espaço para ele dar manutenção, para ele mexer, para ele trabalhar aqui. Os quadros, eles devem ser identificados e sinalizados quanto ao risco de choque elétrico. Então tá aqui, ó, perigo, eletricidade, alta tensão, estão identificados. E aqui está em conformidade com a classe de proteção requerida. Na verdade, não é o quadro em si, não é a caixa em si, tá? É os componentes do quadro de distribuição. Exemplo, aqui eu tenho os interruptores, aqui eu tenho disjuntores, aqui eu tenho os barramentos, né? Barramento aqui tipo pente, enfim. Os trilhos tipo DIN. DPS, que é um dispositivo de proteção contra surto. Entenda que é um dispositivo físico desse aqui, só que ele protege contra a geração de, exemplo, descarga atmosférica, né? Surtos elétricos. Então, assim, os componentes aqui, existem classificações, existem modelos, tipos diferentes desses componentes, tá? Lembra lá da primeira frase aqui? Sejam dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos. Está falando o seguinte, seja dimensionado com capacidade para acomodar os componentes aqui, ó. O espaço aqui é necessário que ele seja suficiente. Ter seus circuitos identificados. Como assim? Tem que pegar essas etiquetazinhas aqui, gente, e identificar aqui, ó. Exemplo, vou citar um exemplo de casa, né? Chuveiro, luz. De repente tem um outro equipamento aqui separado, tá? Máquinas, equipamentos, cada disjuntor, cada chavinha aqui precisa ser identificada. Onde é tomada 220, onde é tomada 380, onde é tomada 127. Então todos os circuitos aqui devem ser identificados. Seja monofásico, bifásico ou trifásico. Vocês entenderam? Uma fase, duas fases ou três fases.
É vedada a guarda de quaisquer materiais ou objetos nos quadros de distribuição. Eu improvisei a figura aqui, ficou fera, né, gente? Exemplo, é comum, se isso aqui não fica trancado ou bloqueado no canteiro de obra, o folgado do trabalhador ele vai lá e coloca a garrafa de café, caneca e outras situações dentro do quadro. Acreditem, gente, isso acontece, tá? Os dispositivos de manobra, controle e comando dos circuitos elétricos devem ser compatíveis com os circuitos elétricos que operam. O que é dispositivo de manobra? Gente, nós temos em casa aqui, ó, apagador. O apagador é um dispositivo de manobra. O disjuntor aqui é um dispositivo de manobra. Então, eles precisam ser compatíveis com o meu tipo de circuito elétrico. Só isso. Ou seja, o tamanho tem que ser apropriado, a tensão, né, a proteção tem que ser apropriada. Devem ser identificados, tá? Ou seja, os meus dispositivos de manobra tem que identificar aqui, exemplo, qual que é a voltagem aqui? 120, 110, 220, 380, 240, ou melhor, 440, né? Eles devem possuir condições para instalação de bloqueio e sinalização de impedimento de religação. Deixa eu voltar aqui, só para entender. Esses dispositivos de manobra, eu estou falando de apagadores, tomadas, né? Quadros de comando. Tá aqui, ó, que é diferente de quadros de distribuição. Eles têm que ter instalado aqui uma chavinha, uma ignição para mim vir aqui e trancar, ó. Ou um dispositivo na qual eu venho aqui e coloco o meu cadeado. De tal forma que durante as atividades de manutenção, um outro curioso vem aqui e aciona isso aqui sem autorização. Esse processo aqui é conhecido como isolamento de energia ou bloqueio de energias perigosas, tá? Na indústria se vê muito esse tema aqui e é um assunto futuro para a gente discutir. As áreas de transformadores e salas de controle, então tá aqui os transformadores e tá aqui as salas de controle. Devem ser separados por barreiras físicas sinalizadas e protegidas contra o acesso de pessoal não autorizado. Nas empresas, gente, esses locais aqui são chamados de CCM, Centro de Comando de Motores, tá? São chamados dessa forma. E aqui é onde geralmente só o eletricista tem autorização para entrar. Aí tem um controle de acesso, tem que deixar o crachá do lado de fora, todo mundo aqui tem que ter um treinamento, né? E aí lá eu posso encontrar transformadores, ou pode ser uma casinha também montada, geralmente utiliza muito containers, ou pode ser quadros aqui, ó, quadros de distribuição, quadros e gavetas elétricas, tá? Veja bem, essa imagem aqui ilustra bem o que eu estou falando para vocês, ó. As áreas onde ocorrem intervenções em instalações elétricas energizadas devem ser isoladas e sinalizadas. Veja bem que aqui está 100% isolado e sinalizado. E, se necessário, possuir controle de acesso. A empresa pode colocar, exemplo, vigilante aqui na porta da subestação, né? Ou até mesmo um profissional da área. Então, vai ter controle de acesso de modo a evitar a entrada ou permanência, né, de pessoas não autorizadas nesses locais. Geralmente, só realmente os profissionais da área elétrica. Os canteiros de obras devem estar protegidos contra sistema de proteção contra descargas atmosféricas. É o famoso SPDA. Aí, existem vários métodos de SPDA. Vou compartilhar um videozinho no link aqui abaixo com vocês, tá? E aí vocês vão assistir esse vídeo para entender. Vocês têm que entender o seguinte, é uma medida de engenharia elétrica na qual vai proteger a minha edificação, seja ela horizontal ou seja ela vertical, contra descargas atmosféricas, né? Então esse é o sistema de SPDA. Aqui, ó, se você for ver aqui, dá para ver a anteninha aqui em cima, né? Possivelmente pela figura aqui é a torre tipo Franklin, né? Tem métodos que eu utilizo. E no vídeo aqui o profissional da área elétrica vai explicar bem isso para vocês. Gente, fui objetivo, vai ter dúvidas, eu tenho certeza.
me chamem aqui, fiquem à vontade, tá? Abraço, tudo de bom para vocês.